Olá, bem-vindos ao canal Ciências na Quarentena. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia. E hoje nós vamos falar sobre evidências evolutivas. Então fique atento à aula, faça suas anotações. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve e segue a aula. A humanidade sempre tentou achar uma resposta para aquela pergunta de onde viemos, como surgiu a vida, se as criaturas são fixas, elas não mudam ao longo do tempo, não é? Elas são iguais desde quando surgiram ou não, se evoluiu. Então, com base nessas perguntas, algumas pessoas criavam hipóteses para tentar explicar isso. E quando essa hipótese era confirmada ou com experimento ou com evidência, isso se tornaria então uma teoria, como a teoria da evolução. Não é? Então, com base nessas respostas, nessas evidências, é que se criou então, né, a teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução. Então, vamos ver hoje algumas dessas evidências que se comprova essas teorias. Então, quando a gente fala de evidência, é aquilo que prove ali, né? Não é um experimento, mas eu tenho uma coisa para mostrar, né? E para comparar. Né? Então eles usavam isso para comparar com o de hoje. Então, um que nós temos aqui, né, os registros fósseis, são as evidências mais claras de tudo isso. A gente percebe isso em milhares, milhões de anos. Né? Então a gente tem os fósseis. Os fósseis são formados a partir de rocha sedimentar, ou seja, sedimentos, ou seja, pedaço de rocha, que aconteceu um soterramento ali, onde vivia ali uma certa quantidade de seres vivos, podem ser animais ou plantas, e eles foram soterrados rapidamente ali. E aí a pressão desse soterramento, dessa quantidade de sedimentos ali em cima, né, conservou algumas partes. Após a decomposição, as partes moles, né, foram decompostas, mas as partes mais rígidas, como ossos, né, se petrificaram ali. Isso também acontece com vegetais, com plantas. Então, quando a gente fala em fósseis, são vestígios, desde seja resto de animal, uma pegada de animal, até fezes de animal, que é um vestígio que aquele animal passou por ali e deixou aquela marca ali. Certo? Então, nós temos, né, os estudos sobre os fósseis. O que a gente compara com o de hoje, partes do corpo, da mandíbula, dá para saber o tipo de alimentação que ele tinha por conta dos dentes. Né? Olha só os ossos que eu tenho aqui nesse esqueleto aqui de um dinossauro. Né? Então, com base, né, no estudo desses fósseis, a gente consegue comparar com algumas partes da anatomia dos seres vivos de hoje, em milhões de anos atrás, né? E a gente compara tudo isso. Até alguns órgãos a gente consegue comparar por conta de alguns vestígios que ficou ali. Ele não se conservou, né, por conta de ser um tecido mole, mas ficou vestígio. Então a gente consegue comparar. Então, para a gente ter uma ideia melhor, vamos ver aí algumas imagens sobre fósseis, para a gente comparar um pouquinho e ver como que se forma aí um fóssil. Acompanhe aí. Aqui eu tenho um registro fóssil, ou processo de fossilização. Então a gente consegue observar ali, ó, o animal morre, depois acontece o soterramento, ele pode morrer durante esse soterramento também, aí acontece a decomposição lá embaixo, né, do solo, depois acontece a fossilização, processo que leva milhares de anos, e pode acontecer o afloramento, ou natural, ou por ser escavado ali, né, o que é mais comum. Aqui tem um fóssil de um peixe, a gente consegue observar a coluna vertebral dele, as espinhas, e a gente compara com os peixes de hoje. Aqui eu tenho um outro que tem adaptação para voo, então ele tem ali, ó, os braços bem compridos, dedinhos e o bico ali parecendo de uma ave, não é? Então, pré-histórico esse aqui. Aqui eu já tenho um outro animal, né, um fóssil de um outro, a gente vê bem preservado ali as costelas, os dentes, né, o crânio dele. E aqui eu já tenho o crânio de primatas. Então eu tenho vários ali, gorila, tudo, e até o homem aqui, né, porque na classificação Homo sapiens, né, o homem atual. E eu tenho outros gêneros de homos lá também, outras espécies, Homo de Neandertales, Homo erectus. Então aqui eu consigo observar, por conta desses fósseis, as características parecidas, aí vai acompanhando durante milhares de anos essa evolução que foi acontecendo, essa mudança, essa alteração, analisando esses fósseis. Então, com base nesses fósseis, a gente consegue comparar um pouquinho da parte de anatomia
com os seres vivos de hoje, da atualidade. Então, já que nós estamos falando de anatomia, nós vamos ver a parte anatômica, né, como evidência também dessa evolução. Então nós temos aqui, quando falamos de anatomia, nós temos duas partes, né, seres análogos, né, e homólogos. Então vamos falar dos análogos primeiro. Então análogos são aqueles seres que têm órgãos que têm a mesma função, não é? Mas de origem diferente, origem embrionária diferente. Então a gente tem um exemplo aqui, olha, bem claro, de uma asa de uma ave e uma asa de um inseto. Então eles são animais que não tiveram ancestral em comum, quer dizer, né? Então o surgimento embrionário que deu origem a essa asa foram diferentes, de animais diferentes. Então eles têm a mesma função, ou seja, para voar, né? E só que o surgimento foram diferentes. Então a gente pode colocar isso como uma convergência, isso pode acontecer por conta de uma convergência evolutiva. Ou seja, imagine que várias espécies diferentes começaram a habitar um mesmo local. Então imagina, a pressão da adaptação àquele local fez com que surgisse, após muitas gerações, né, órgãos ou até partes anatômicas que tivessem uma função parecida. A gente tem um exemplo do inseto e da ave, que eles imaginem que eles viveram naquele ambiente, e aí por conta daquela teoria evolutiva que a gente fala lá, seleção natural, então o ambiente selecionava. Então animais que se adaptavam ali ao voo, por exemplo, eles conseguiam sobreviver e eles passavam essa característica para os descendentes. Então esse ambiente forçou ali durante milhares de anos a essas espécies que mais adaptadas, que tinham um gene ali que surgiria essa adaptação para voo, no caso da ave e do inseto. Então, quando a gente fala de convergência evolutiva, é isso, várias espécies diferentes no mesmo lugar e aquele lugar forçou com que elas se adaptassem ali. Então vamos ver umas imagens para a gente ver um pouquinho dessa convergência evolutiva e comparar a estrutura, né, anatômica de um animal com outro e animais diferentes. Acompanhe aí. Agora, quando eu falo já da anatomia dos animais lá, análogos é aquela que tem origem embrionária diferente, são espécies diferentes, mas têm a mesma função. Então a gente consegue observar a asa de um morcego, que é um mamífero, a asa de um inseto e a asa de uma ave. Então são animais diferentes, espécies diferentes que se adaptaram à mesma função ali. Aqui eu tenho outra, né, na convergência adaptativa, espécies com pouco grau de parentesco. Então eu tenho um golfinho, que é um mamífero, eu tenho um outro aqui que é um réptil fóssil já, né, não existe mais, e um tubarão que é um peixe. Então os três têm um corpo parecido, então eles se adaptaram a essa forma do corpo para se adaptarem ali a um ambiente aquático. E aqui eu já tenho outro para o ambiente aquático, outra adaptação nessa convergência. Então eu tenho um sapo, que é um anfíbio, um jacaré, que é um réptil, e eu tenho ali também um mamífero. Então eu tenho aqui embaixo, olha, peixe, golfinho, leão marinho, e eu tenho até um pinguim, que é uma ave marinha, que se adaptou também ao ambiente aquático. Todos eles aqui são análogos, têm a mesma parte parecida anatomicamente, mas são de espécies diferentes que se adaptaram a esse ambiente que viveram. Agora, já quando eu falo de evidências homólogas, ela quer dizer meio que o contrário dali. Então, são animais que têm membros com funções diferentes, mas com a mesma origem embrionária. Então, a gente tem exemplo aqui, eu coloquei alguns exemplos da baleia. Olha a estrutura aqui toda, né, dos ossos de uma nadadeira de uma baleia. Olha aqui já de um sapo, a pata. Então olha, a gente compara, essas estruturas são as mesmas. E a de uma ave, a asa. Então são os mesmos tipos de ossos, ou seja, eles surgiram de um ancestral em comum. Certo? Então esse ancestral em comum deu origem a todos esses aqui. São homólogos. Homólogos têm funções diferentes, mas com a mesma origem. Ao contrário dos análogos, né, que têm a mesma função, mas com origens diferentes. Então aqui a mesma origem. Isso pode acontecer por conta da irradiação adaptativa. Ou seja, imagine que
um ancestral em comum. Eu vou dar um exemplo de mamífero. Esse mamífero, essa espécie, essa população ali da mesma espécie teve que habitar ambientes diferentes. Então eles foram forçados, né, a se adaptar, ou seja, os mais adaptados àquele ambiente ia sobrevivendo e ia passando essa característica que ele possuía, adaptativa ali, para o seu descendente. Então quando a gente fala em mamífero, em locais diferentes, né, nessa irradiação adaptativa, a gente tem exemplo, né, os mamíferos que habitaram ambientes diferentes, como a água, o solo, o ar. Então a gente tem mamíferos que nadam, né, as baleias, por exemplo, que vivem na água. Aí nós temos mamíferos que voam, o morcego, né, ele também se adaptou ali ao voo. E nós temos os outros mamíferos terrestres, né, cavalo, tem mamífero que vive em árvores, como os macacos, né, por exemplo, os primatas, né? Então a gente tem toda essa irradiação adaptativa. Então para dar um exemplo de toda essa estrutura, semelhança, essa origem embrionária, eu vou mostrar algumas imagens para a gente ver também aí de vários animais diferentes que têm essa mesma origem, que vivem, né, em ambientes diferentes. Acompanhe aí. Já a parte anatômica dos homólogos, ou seja, que tem a mesma origem embrionária, mas funções diferentes. Então a gente vê lá, ó, o braço de um homem com a mão, que é uma função, a pata de um gato, olha os ossinhos da mesma cor ali, que são ossos parecidos, a nadadeira de um golfinho, né, que é um mamífero, e a asa de um morcego. Então olha os dedinhos do morcego ali, né, como se fosse a mão dele que faz a asa junto com o braço. Então são órgãos com funções diferentes que tiveram a mesma origem. Aqui eu tenho outro que a gente consegue perceber bastante. Imagine que no centro ali eu tenho um mamífero em comum, né, um ancestral em comum que era um mamífero, foi habitar várias regiões diferentes, vários ambientes diferentes, e ele se adaptou, né, e gerou espécies diferentes, como a girafa, o camelo, o porco, a baleia, o rinoceronte, o elefante, olha lá. E o morcego, um adaptado ao ambiente marinho, o outro voa, o outro terrestre. Então são animais diferentes ali que têm um ancestral em comum. Aqui eu tenho também um exemplo de ave, né, que elas se adaptaram a regiões diferentes, a mesma espécie, e aqui tem alimentos diferentes. Então a forma do bico também mudou, para que ele tivesse força para quebrar alguma castanha, ou para pegar algum inseto em algum buraco lá, né, na árvore, ou para cortar outro. Então essa também é um homólogo. Então são estruturas que tiveram a mesma origem, né, embrionária, mas funções diferentes. Isso acontece por conta da irradiação adaptativa. Eles tiveram que se adaptar a regiões diferentes. Uma mesma espécie gerou outras diferentes com ancestral em comum. Então, foi com base em todas essas evidências que Darwin conseguiu, então, elaborar a sua teoria da evolução, a seleção natural. Porque com base em análise dessas estruturas anatômicas aí, tanto a partir de estudo de fósseis, como de animais de espécies diferentes, mas que possuem membros ou órgãos até com a mesma função, ele chegou a essa teoria. Certo? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Faça suas atividades e até semana que vem.